Então, agora nós vamos para as atividades. Então, essa atividade eu encaminhei lá na apostila de vocês. Então, vamos ler a questão número 1. Veja na tabela as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas capitais brasileiras em 10 de janeiro de 2019. Então, aqui tem os nomes das capitais, aqui tem a temperatura mínima e aqui tem a temperatura máxima que foram registradas, tá? Em Curitiba, foi registrado como temperatura mínima menos 1 grau Celsius e como temperatura máxima 12 graus Celsius. Rio de Janeiro teve como temperatura mínima 23 graus Celsius e como temperatura máxima 33 graus Celsius. Manaus, 25 graus Celsius. Temperatura máxima, 32 graus Celsius. Belém, temperatura mínima, 22 graus Celsius. E temperatura máxima, 38 graus Celsius. Agora, o que vocês vão fazer? Calcule a variação de temperatura destas cidades e anote no quadro abaixo. Eu botei uma observação aqui, ó. Chamamos de variação de temperatura a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês vão pegar aqui, vão pegar a capital de Rio de Janeiro, por exemplo, vão escrever aqui, ó, Rio de Janeiro. Temperatura mínima foi 23 graus Celsius. E a temperatura máxima foi o quê? 33 graus Celsius. Para saber a variação de temperatura dessa capital, vocês vão fazer o cálculo, né? 33 graus Celsius menos 23 graus Celsius. O resultado que sair é a variação de temperatura dessa capital. Daí vocês colocam aqui ao lado qual foi a variação de temperatura desse lugar. E agora, de acordo com as informações do quadro, vocês vão responder. Qual foi a temperatura máxima em Manaus neste dia? E qual foi a mínima? Lá no primeiro quadro aparece qual foi a máxima e qual foi a mínima. B. Qual foi a temperatura mais baixa registrada nesse dia? Observem lá no primeiro quadro que também aparece qual foi a mais baixa. Essa temperatura foi registrada em qual capital? Daí vocês colocam o nome da capital aqui. Se você estivesse nessa capital, que tipo de roupa você deveria usar? Letra C. Qual foi a temperatura mais alta registrada nesse dia? Em qual capital ocorreu? Observem lá no quadro. D. Qual foi a maior variação de temperatura entre as capitais e onde ocorreu? Então, vocês vão ver lá no quadro que vocês calcularam qual que foi a maior variação de temperatura e qual a capital aconteceu isso. A letra E é muito importante, ó. Você acha que o aquecimento global pode influenciar o clima das cidades? Justifique. Então, por exemplo, se na minha cidade existem muitas árvores e eu começo a derrubar, destruir essas árvores e eu não planto outras no lugar dessas, será que isso pode influenciar no clima das cidades? Será que o desmatamento influencia nesse calor exuberante que nós temos às vezes, ou nessas mudanças muito rápidas que nós temos de temperatura, quando vê é um calor, quando vê já está fazendo muito frio? Será que o aquecimento global pode influenciar nisso? Então, justifiquem a resposta de vocês. E, por fim, vocês vão fazer uma pesquisa da previsão do tempo da nossa cidade para a próxima semana. Vocês vão completar esse quadro que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Segunda-feira, dia 2 de novembro, né? Vocês vão colocar a data lá. Vamos supor que a temperatura mínima desse dia foi de 15 graus Celsius. Qual vai ser a variação de temperatura desse dia, dessa segunda-feira? Se a mínima foi 15 graus Celsius e a máxima foi 23 graus Celsius. Então, nós vamos calcular, né? 23 menos 15 graus, que vai dar isso aí.
A variação de temperatura vai ser 8 graus Celsius. Então, vocês vão fazer isso no decorrer de toda a semana, tá? Toda semana vocês vão fazer o registro dessa pesquisa. Colocar a data, a temperatura mínima que está nesse dia e a temperatura máxima. E depois vocês vão calcular e fazer aqui qual foi a variação de temperatura, tá bom? Depois quem vai estar dando continuidade nessa pesquisa junto com vocês vai ser a Prof. Catiusa, tá bom? Então, caprichem aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem me procurar, pedir ajuda. Estou à disposição, tá bom? É isso. Abraço a todos. Bom final de semana. Aproveitem bastante, descansem. Bons estudos. Abraço e tchauzinho.